Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Finalmente um vídeo falando de janela, falando do Valse que tem proposta, o São Paulo ainda aguarda para ver se vai vendê-lo ou não. Vamos falar do Antony, a gente fez um estudo aqui especial, matéria do Felipe. Quantos jogadores o São Paulo precisaria vender para conseguir não vender o Antony, para chegar naqueles 90 milhões que o São Paulo tá precisando para não fechar o ano em vermelho? Vamos falar dele, vamos falar de Dagoberto, de como ele foi nessa Copa que aconteceu no domingo e do Volta Muricy. Inclusive saiu um vídeo muito legal do Muricy no SPFC TV, foi microfonado, fez um monte de palhaçada. Por fim, só para fechar, vamos falar do Carneiro, que está num quadro de depressão depois que foi pego no exame antidoping e está suspenso por 2 anos. Antes, você já sabe, promoção especial de fim de ano, Network BG, roda a vinheta. Galera, essa promoção especial de fim de ano da Network BG é para inaugurar essa nova tecnologia deles, que é uma tecnologia anti-travas. Então agora, se você tem uma TV Box já na sua casa ou quiser comprar uma TV Box, vale super a pena. Network BG me mandou uma de presente, eu instalei na minha televisão e funciona mesmo, não trava. Eu assisti agora o Mundial, os jogos com os meninos aqui no escritório. Não trava, você pode assistir filme, série, tudo que até programa de futebol, tranquilão, você só precisa ter internet na sua casa, TV Box e também para quem tem celular Android para testar essa nova tecnologia, o plano com mais de 400 canais livres sai de R$ 35,00 por 16. Então aqui embaixo vai estar o WhatsApp e o site deles. Vocês também podem fazer 2 horas de teste gratuito. Ah, ainda tô meio inseguro, não sei como é que vai. Vai lá e faz o teste gratuitamente. Fechou? Vamos começar falando do Carneiro, que estava numa boa temporada em 2017. Ele que estava lá no Uruguai, fez ótimos números. O Grêmio saiu do Mundial, já queria comprar o cara. Fez proposta para ele, tava com um valor de mercado elevado, só que daí ele teve uma pubalgia, não sei se vocês lembram, que acompanha o canal vai lembrar de toda essa negociação, e a São Paulo falou, putz, pubalgia, ele não pode disputar o estadual, vamos trazer. Trouxe o cara num valor bem inferior do que ele realmente valia pelo Transfer Market, 2,7 milhões de reais. E aí, por causa da pubalgia, foi o Lugano mesmo que indicou, ele ficou uns 4 meses, ele chegou em abril de 2018, ficou uns 4 meses se recuperando. Finalmente estreou, a gente estava lá lutando pelo título do brasileiro e tal, e ele ficava nesse estreia, não estreia, joga ou não joga por causa de problemas musculares. Foi muito bem no final de 2018, convenceu bastante. E aí, agora em 2019, a gente estava utilizando o jogador e ele foi pego no exame antidoping. E ele foi pego no exame antidoping no finalzinho de março, começo de abril, quando ele faria 1 ano de São Paulo. Ele pediu a contraprova com o advogado dele e iniciou-se o processo pelo uso de uma substância que seria a mesma da cocaína. Agora, no finalzinho de outubro, ele passou pelo STJD, foi julgado, 2 anos de suspensão. E aí, perguntaram pro Lugano como é que tá o quadro do jogador, como é que ele tá. Só para atualizar, São Paulo rescindiu o contrato com ele, porque estava previsto. Aliás, quanta rescisão de contrato ultimamente, né? O Jeanzinho, agora o Carneiro primeiro, agora o Jeanzinho. O Lugano foi perguntado de como é que estava o jogador, que foi a indicação dele, inclusive, né? E aí ele falou, olha, ele está ultimamente em clínicas tratando depressão e trouxe à tona toda uma discussão que é o uso de drogas e depressão entre atletas, entre jogadores de futebol. Lugano falou, eu mesmo nunca passei por depressão profunda, nunca tive esse tipo de recaída, de utilizar drogas ou coisas do tipo, mas muitos colegas meus profissionais de times grandes tiveram. Ele disse que só teve instabilidade, somente naquele ano de 2016, que foi um ano chato para São Paulo, ele estava aí, mas depressão funda nunca passou. Já o Carneiro, São Paulo ainda tentou auxiliar o jogador. São Paulo é uma mãe, sempre
ajuda, tem aí o caso do Breno, de tantos outros jogadores que tiveram problemas, e o São Paulo ajudou anteriormente, fez a mesma coisa com o Carneiro, mas ele preferiu voltar para o Uruguai, ficar perto da família, e lá agora ele enfrenta um grande episódio de depressão. Então deixa aí a sua mensagem embaixo de força para o Carneiro, ele que vai ficar pelo menos 2 anos afastado do futebol, que ele tenha forças para se reerguer tanto da depressão quanto na carreira, porque ainda não acabou, é só ter força, superar esse momento aí e continuar treinando. Agora vamos falar de momentos emocionantes. O ano do São Paulo não foi assim tão bom, tudo bem, chegou na final do Paulista, contrataram jogadores bons, mas a gente ficou meio receoso com o time nesse vai, não vai, oscilou pra caramba. Melhor não comentar o que passou. Mas no último domingo o São Paulo proporcionou realmente um dia de glória. A gente viu as lendas em campo, a gente viu nomes como Cafu, Denilson, Careca, Lugano, a gente viu o Muricy como técnico, Cicinho, Richarlison, Dagoberto! Foi bom demais para quem pôde estar no Morumbi. O coração bateu mais forte. O SPFC.net, a gente transmitiu aqui, aliás, foram mais de 56 mil pessoas que assistiram aqui através do canal. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. E agora a gente tem que falar do que aconteceu naquele domingo em especial em relação ao Dagoberto e Muricy. A torcida não perdoou, vendo todas aquelas lendas em campo, ganhando novamente do Barcelona, relembrando o 92, ecoou aqueles gritos de volta Muricy. Além disso, viu o Dagoberto fazendo 2 gols na final contra o Barcelona, um de pênalti e outro de cobertura. Até a gente tem que relembrar a entrevista que tá aqui com exclusividade no SPFC.net, foi o Rudney que entrevistou o Dagoberto e falou: cara, você viu que a torcida tava gritando, não é mole não, bota esse time pra jogar o Paulistão, já deixa aí nos comentários se você concorda. E aí o Dagoberto falou: olha, o Muricy ainda brincou comigo que o telefone vai tocar bastante. Quando ele falou isso, que já tá lá no site, já tá em tudo quanto é Instagram, tá rodando esse vídeo pra caramba, eu recebi sei lá quantas milhares de mensagens de pessoas me perguntando se o Dagoberto poderia voltar para o... Dagoberto, esse que se aposentou em setembro desse ano, ele estava jogando lá no Londrina e ele se aposentou porque ele estava sofrendo com muitas lesões, muitas dores continuamente, e aí ele já não conseguia mais jogar o mesmo. Tanto é que nesse ano ele só tinha feito 8 jogos e 5 gols, pode colocar mais um gol aí do Legends Cup, e com mais 2 gols em plena final contra o Barcelona. Olha os números do Dagoberto. Eu peguei aqui os números do Dagoberto no São Paulo, do porquê que a torcida tá pedindo tanta volta dele, que já se aposentou, falando: cara, bota ele pra jogar, pelo amor de Deus. Ele tem 5 campeonatos brasileiros na carreira, um pelo Atlético Paranaense, 2 pelo São Paulo, ainda tem também pelo Cruzeiro 2. E no São Paulo, nas passagens dele de 2007 a 2011, ele tem 35 jogos em 2007, 7 gols. Olha a crescente do Dagoberto. 2008 foram 54 jogos, 7 gols também. 2009, 54 jogos, 10 gols. Foi chegando. 2010, 50 jogos, 15 gols. 2011 ele foi embora com 52 jogos, 15 gols de novo, quer dizer, ele foi diminuindo o número de jogos e aumentando o número de gols. O total foram 236 jogos e 61 gols aqui na passagem pelo São Paulo. Coloca aí embaixo a melhor lembrança que você tem do Dagoberto, sua passagem pelo São Paulo, e do Muricy também. Agora vamos falar desses meninos, saem ou não saem, Valse vai ser vendido, Antonino vai ser vendido, como é que vai ficar a situação dessas 2 joias da base? Vamos começar pelo Valse. O Valse, no último vídeo de janela, eu falei pra você que ele estava em conversa com o RB Bragantino, mas agora deixa eu te atualizar. Tem sim a possibilidade de ele acabar no RB Bragantino nesse ano, só que existe toda uma ponte para isso acontecer. O São Paulo já foi avisado que a proposta deve chegar oficialmente nessa semana. Isso porque o RB Leipzig pretende fazer essa proposta, compra o jogador, e aí ele fica com os direitos lá, na Alemanha, e daí faz um empréstimo de 1 ano e meio aqui para o Bragantino, que é a filial brasileira. E daí depois de 1 ano e meio leva o jogador para a Europa, se tiver valorização revende, se não utiliza ele mesmo lá na Alemanha. Essa é a ponte que deve acontecer.
Então o São Paulo aguarda essa nova proposta, porque agora existe toda essa união do grupo do RB, então deve começar a proposta vindo lá da Alemanha, traz os direitos federativos do jogador e daí empresta ele pro Bragantino. Essa semana deve ser especial lá no spfc.net. Essa matéria diz quantos jogadores o São Paulo precisaria vender para não ter que vender o Antony, pra gente ter noção de como está não só a crise financeira do São Paulo, mas do valor dos outros jogadores. E aqui, tirando Hernanes e Pato, daqui a pouco eu coloco ali na conta, o São Paulo precisaria vender, precisaria não, a gente colocou uma lista de 11 jogadores e não chegou no valor que o São Paulo pede pelo Antony. Aí se colocar saindo o Hernanes, seria o 12º jogador, ainda não chegou no valor do Antony. Aí quando você coloca o Pato, aí você chega no valor do Antony. Quer dizer, o São Paulo tem que vender um time inteiro, mais 2, para conseguir chegar nos 90 milhões que o São Paulo pede pelo Antony. Vai ter um vídeo explicando melhor sobre isso. Essa matéria especial que o Felipe fez, ele colocou o nome do Lucas Perry, do Jeanzinho, que já rescindiu, a matéria foi antes da rescisão do Jeanzinho, do Valse, do Anderson Martins, do Léo Pelé, do Jusilei, do Hudson, do Toró, do Marquinhos Calazans, do Elinho e do Paulinho. Tinha dado 67 milhões só com esses nomes. Aí depois desses nomes ele ainda adicionou o Hernanes por 6,5 milhões. Não deu os 90 do Antony. E aí depois ele adiciona o Pato por 27 milhões. E daí sim que você consegue chegar nos 90 milhões do Antony. Quer dizer, tem que vender um time inteirinho, mais 2 estrelas contestadas atualmente, para você conseguir chegar perto desse valor, para conseguir chegar perto do déficit financeiro do São Paulo. Planejamento! Que palavra! Acho que eu vou pegar um vídeo aqui só explicando como ela está definida no dicionário. Galera, tem um especial que depois o Felipe vai me fazer um vídeo melhor falando sobre isso, sobre finanças, etc. E amanhã tem mais vídeos. Obrigada pela audiência.